Olá, sejam bem-vindos, muito prazer. Estamos iniciando aqui na TV Capital, canal 9.1 e com retransmissão na Rádio Clube 1200, o programa No Ar, com Márcio Aurélio e Roberto Barros. Agradecer a você que diariamente acompanha o nosso programa. Eu queria fazer uma observação, sempre eu digo, ao meio-dia, né? Isso. Pessoal, eu vinha já antecipando aqui algumas mudanças que estavam por vir. E vou antecipar, vou falar para vocês agora. A partir de segunda-feira próxima, o nosso programa vai ser às 9 horas da manhã. De 9 às 10. Programa multiplataforma, vai ser ao vivo, de 9 horas da manhã às 10, com muitos quadros, tá certo? Muitos quadros mesmo. Vai ser diferente, um outro estúdio, né, estilo podcast, com participações, e é multiplataforma. Vai ser ao vivo na TV Capital, ao vivo na Rádio Clube, ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos aplicativos de rádio, enfim, Roberto. Acho que vai ser o programa mais multiplataforma da cidade. É verdade, Márcio, porque no momento que você integra rádio, TV e internet, você está integrando praticamente tudo, todos os meios de comunicações possíveis, né? Então, Isso. A gente vai estar fazendo esse programa, uma experiência nova que a gente vai fazer, com, claro, algumas coisas a gente mantém desse aqui, né? O nosso estilo de comentar as notícias e tudo. A nossa essência, Roberto, vai continuar mesmo, porque é o que nós somos aqui. Exato. Né? É o que nós somos aqui. Mas tem muita coisa que a gente vai aproveitar. Mais quadros, né? A gente pretende ter outras participações aqui durante o decorrer da semana. Afinal de contas, é 1 hora, num estilo totalmente descontraído, num estilo mesmo bacana, que você aí é nosso convidado. Então, muito obrigado mesmo, Anselmo, por deixar, né? Eu sou diretor da Rádio Clube, o Anselmo é o proprietário aqui da casa, e a gente fez essa união. E você que quer anunciar conosco, vem. Não vai se arrepender. Retorno, ó, joinha. Então, de 9 às 10, a partir da próxima segunda-feira, o nosso compromisso ao vivo. Você vai poder participar pelo WhatsApp, mandar seu texto, né? Vai poder mandar seu texto, enfim. Oportunidade não vai faltar de você fazer essa interação, Roberto. Perfeito, Márcio, é isso mesmo. Concordo e vamos para frente. Isso. Meus amigos, seguinte, como sempre, a gente começa aqui na área do que a gente chama da área da insegurança. 2 fatos chamaram a atenção no dia de ontem, ao meu ver. Primeiro, temos imagens aí, aconteceu na Praia do Futuro, olha aí, duplo homicídio na Praia do Futuro ontem, 2 pessoas, o Rafael, conhecido como Foguinho, e o Renato, foram assassinados. Existem 2 vertentes aí que eu ouvi dessa história. Uma questão de ligação com facção, eu só ouvi falar, não, enfim. Não dá para confirmar. Não dá. Né? E a outra é que tinha um desacordo comercial e tinha questão, seriam sócios de uma Betis, né? E o sócio dele teria sido assassinado e tinha alguma coisa a ver, mas isso aí são informações preliminares, Roberto. Eu só sei que a violência impera num dos cartões postais mais bonitos da nossa cidade. Márcio, não é novidade, né? Não é a primeira vez. A Praia do Futuro realmente é uma localidade que vem com muitos casos de homicídio, porque lá existe uma verdadeira faixa de Gaza, né, Márcio? É isso que você está nos ouvindo. A Praia do Futuro tem uma faixa de Gaza que divide um local que é parte do local é dominado por uma facção e parte é dominada por outra facção. Então a gente tem uma faixa de Gaza lá na Praia do Futuro, em que o cara que mora do lado de uma facção, ele não pode andar no outro lado. Eu não sei se a divisão é ali a Santos Dumont. Né? Eu não sei se é bem a Santos Dumont a divisão. Correto? Sim. Mas que chama a atenção porque a Praia do Futuro, Roberto, ela não é dos maiores bairros de Fortaleza. Pelo contrário. É um bairro relativamente até... Inclusive isso aí, pequeno, né? A gente já trouxe no nosso programa na rádio, né, várias vezes. Inclusive isso causa muitos problemas, né? Porque, por exemplo, tem escolas que ficam
num lado onde domina uma facção. A UPA de lá, do outro, e que me parece que tem restrições quanto a... Não, tem escola também. Tem Isso. gente que a pessoa normalmente iria ter uma escola pública lá, que fica num domínio de uma das facções, fica no terreno, no território de uma das facções, e pessoas que estão no território da outra facção não podem ir ter aula lá, tem que ir para outra escola mais longe. Eu lembro bem, Roberto, quando a gente tocava nesse assunto anteriormente, tinha gente, inclusive, de cargos do governo que negavam essa história. Enquanto as pessoas que moravam na periferia, que moram ainda, sempre confirmaram porque vivem na pele essa situação. Né? Hoje em dia não se nega mais, porque não tem mais como negar, não tem mais o que negar, certo? O problema continua e só aumenta. E é curioso que quando a gente fala Praia do Futuro é exatamente isso, né? Como eu disse, é uma faixa de Gaza, e aí causa esses problemas, né? Tem escola num, tem posto de saúde no outro, e a pessoa às vezes tem que deslocar 10, 12 quilômetros para ir para a escola, porque não pode ir na escola porque está em um terreno de outra facção. Uma UPA, ele vai ter que se deslocar para outra UPA 10, 8, 7 quilômetros. Que seja, né? Que seja, mas bem mais longe, porque não pode entrar. Porque se entrar, a pessoa sabe que corre o risco de morte, como já aconteceram várias vezes, né? A gente teve vários casos de pessoas estarem passeando, os caras vão lá, perguntam, fazem aquele interrogatório, o tribunal do crime, às vezes muitas vezes a pessoa é inocente, não tem nenhum envolvimento, mas só por estar num bairro diferente, que é dominado por outra facção... Só pelo seu CEP não pertencer. Exato. É complicado. Olha, Roberto, outra coisa que me chamou a atenção também... Esse deu uma repercussão nacional. Cara, uma coisa é você falar, outra coisa é você ver a imagem. Uma coisa é a gente falar... Seguinte, explicar para os que não sabem. Uma pessoa foi morta, na realidade foram 2 ou foram 3 mortos. 3 mortos em Santana do Acaraú, uma troca de tiros da polícia com esses faccionados, certo? 3 mortes. Um deles estava tendo o corpo velado na zona rural do município de Trairi. Exato. Ele foi morto em Santana do Acaraú e no município de Trairi ele estava tendo o corpo velado. Coloca aí, Felipe, por favor. Olha só, Roberto, que absurdo. Essa imagem repercutiu nacionalmente, viu, Márcio? Essa imagem aí quiçá internacionalmente, Roberto, porque, cara, uma coisa é você falar, rapidinho aí, foi filmado por pessoas que estavam lá no velório. Uma coisa é você falar, outra coisa é você ver um corpo pegando fogo dentro do caixão, cara. O que a gente está vendo aí. Exato, Márcio. Esse caso aí chamou a atenção, como eu disse, repercutiu nacionalmente, né? Realmente pela situação, né? Pela situação que é essa imagem, né? Essa imagem é muito forte, né? O cara sendo velado e nem nesse momento as facções estão dando a paz, né, para a pessoa, né? Porque Roberto, isso aí, pelo que falaram, foi te falar uma coisa. Te falar exatamente, ele teria sido o corpo dele vítima da facção. Olha, um dos que foram fazer isso aí, não, tinha 20 anos, 19 anos, por aí. Isso aí. O cara é tão inexperiente de um jeito... Se queimou, foi preso porque se queimou, foi procurar atendimento lá no hospital lá de Trairi. Entendeu? Então, isso aí, ele na ânsia de cumprir a determinação dos chefões, né, que os chefões não foram, mandaram. Como sempre é, né? Deu nisso, cara. Olha, eu repito, uma coisa é a gente falar, se eu contasse aqui para vocês, vocês nem acreditariam, né? Não, até que acreditariam, mas não imaginariam. Teriam várias imagens na mente, certo? A gente contando aqui, olha... aconteceu isso, é igual o rádio, a gente conta, né? O cara tava o corpo sendo velado no alpendre da casa, numa casa simples, e aí chegaram 3 pessoas, colocaram fogo, atearam fogo no caixão lá com o corpo dentro. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é você ver. É uma cena dantesca, Roberto. Olha só, é uma cena dantesca isso aí. E se eu disser que não é a primeira vez, mas...
Pois é, mas que eu particularmente... É porque não teve vídeo. Mas não é a primeira vez que acontece. Eles já vilipendiaram outros corpos. Que em Fortaleza aconteceu já. Eles, não nesse sentido, é porque esse vídeo é muito impactante, né? Mas eles já fizeram algo parecido. Teve um faccionado, um líder, inclusive, facção, foram fazer o enterro dele. Os caras invadiram. A gente trouxe no nosso outro programa. Invadiram o enterro do cara. Quebraram tudo, quebraram o velório do cara, né? Quebraram tudo, enfim, vilipendiaram lá o corpo também do sujeito que também era um líder de uma facção e tudo mais. Até nesses momentos, nem a família não tem, porque muitas vezes a família não tem nada a ver, né? Esses caras se envolvem num crime, né? A gente sabe que a família, crime... tem família que se aproveita, mas tem família que é vítima. Sim, exato. Tem muitos que se aproveitam. Cada caso é um caso. Tem muitos que se aproveitam, você tem razão. E inclusive se envolvem junto, né? Isso. A gente tem vários casos aqui. São laranja no uso de contas. Isso. O cara diz, rapaz, eu não fiz nada, eu só emprestei minha conta. Entendeu? Não, e não é só isso, às vezes se envolvem diretamente também, né? Porque é uma pessoa de confiança, né? Porque tem uma situação nesse tipo, então é comum, né, Márcio? É comum isso acontecer. E a gente vê, por exemplo, esse caso, como eu disse, não foi a primeira vez, mas a imagem, sim, em si, chamou muita atenção. Muito demais. E repercutiu nacionalmente, mostrando a questão do descontrole na área da segurança pública aqui do estado do Ceará. Então, esses dois fatos ontem me chamaram a atenção. Duplo homicídio na Praia do Futuro e esse corpo aí dentro do caixão sendo incendiado. Roberto, outra coisa que também me chamou a atenção, ainda é fruto, ainda é reflexo dos casos da questão dos provedores de internet que foram vítimas. Não acabou, viu? Pois é. A história não acabou. Que foram... E está longe de acabar. Né? Tem matéria na Folha de São Paulo, inclusive, sobre isso. Mas ainda bem que está havendo uma resposta. Isso ninguém pode negar. Está havendo uma resposta. Por parte da polícia, por parte do governo que agiu. Isso aí a gente não pode negar. Só que alguns números começam a aparecer. E estes números são preocupantes. Assustadores, eu diria. Exatamente. Nós falamos aqui ontem, só a BrisaNet antes de foram ontem. 2 mil clientes. A gente falou antes de ontem. Que ela teria perdido, segundo ela própria. Agora o Diário do Nordeste, vamos dar a fonte, foi o Diário do Nordeste trouxe, né, hoje, que juntando os provedores afetados nessas regiões, Caucaia, São Gonçalo, Caridade, parte de Fortaleza, cerca de 10 mil clientes a menos as operadoras, elas estão sem, menos. E pasmem os senhores, é o que a gente mais preocupava. Além da vida em si, da pessoa, da vida propriamente dita, né? Mas o desemprego. Segundo a matéria do Diário, cerca de 200 profissionais, entre homens e mulheres, perderam o emprego. Sabe o que é isso, Roberto? E fica lógico, né, Márcio? Porque imagina que... Menos cliente, menos emprego. Exato, perfeito. Não tem o que falar em relação... Isso era lógico que iria acontecer. A gente não tinha um número ainda. Não tinha um número. E esse número é ainda maior porque teve muita gente, que aí não entra no número, claro, que pediu as contas, né, com medo da situação, né? Que o número seria maior, mas aí não entra, né? Claro, a pessoa foi uma opção pessoal de pedir as contas devido... Uma opção pessoal até entre aspas. Eu acho que ele foi forçado mesmo, as circunstâncias forçaram ele a pedir demissão. Tem razão. E aí, é o que a gente falava, né? Eu acho que faltou, por parte do governador Elmano, do governo do estado, teve resposta em relação a operações e tudo, a gente parabeniza, mas faltou um apoio a essas empresas. Não tiveram nenhuma nota de solidariedade a essas empresas, nenhuma fala do governador. A gente teve aquela empresa de Caucaia fechando. Mas assim, vamos dar César o que é de César, Roberto. O governo agiu. Vamos dar César o que é de César. Mas eu acho que... O governo agiu, não. Eu acho que o governo agiu, fez correto, fez uma força-tarefa, deu as respostas, a polícia deu a resposta, a justiça está dando a resposta, isso aí está dando. Se é tarde ou não é outra história. Agora, é inegável, eu acho que a gente não pode negar a resposta que o governo deu. Até porque não tinha como deixar de dar essa resposta, Roberto. Seria uma inércia total.
se ele não desse, entendeu? Seria uma coisa do outro mundo. Eu tenho minhas dúvidas se teria a resposta se não tivesse mexido com São Gonçalo. Não, com o PECEM. Isso aí eu digo. Isso aí eu já venho dizendo. Isso não é ponto isso eu já venho dizendo. Eu mesmo já disse aqui que há mais de um ano que nós temos localidades, como conjuntos residenciais feitos pelo governo federal, que só entra água, que só entra internet, alguns deles com o apoio da facção local. Que tem as bênçãos da facção. Isso é que eu digo. E aí o governo não tomou iniciativa assim, dessas coisas. Pronto, continua. Mas quando mexeu no PECEM, ok. Mas assim, especificamente disso, houve resposta. Por isso ou por aqui, é outra história. Deixa eu lhe falar. Continua assim, vou lhe dizer por quê. A Folha de São Paulo trouxe uma matéria sobre isso. Ontem. A Folha de São Paulo trouxe uma matéria sobre essa situação do Ceará. E eles foram nos bairros, eles devem ter mandado um repórter, né? Às vezes tem correspondente aqui, né? A gente sabe como funciona. Eles foram nos bairros de Fortaleza, de outros daqui do estado, e eles foram, por exemplo, no Pirambu, em outros bairros, e continua a facção dizendo: tira essa internet e bota outra. Comerciantes que não se identificaram na matéria, Márcio, disseram, eles vieram aqui e disseram, não, tem que trocar a internet. Olha o nível que chegou, Pois é, mas houve uma resposta e eu espero que chegue também a esses pontos de comerciantes, como você acabou de citar aí, de localidades que... Por exemplo, a reportagem encontrou. Por que a polícia não encontra? Encontra. Então, assim, sabe, Roberto, assim, a gente critica, ao meu ver, mas também não posso deixar de fazer essa observação. Houve a resposta. Se a resposta foi por conta, que é por conta que mexeu no PECEM, beleza, mas houve. Entendeu? E não acabou. Foram 40 prisões até. E não acabou. Foram 40 Se for prender mesmo todo mundo envolvido, sabe? Bota aí uma centena. Com certeza. Bota aí uma centena de envolvidos. Atualmente, até o momento que a operação lá, que foi feita, foram 40 prisões atualmente. Nos e vai ter mais. De Caridade, Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo e Horizonte. Foram 5 municípios que tiveram prisões. E se arrochar vai ter mais, certo? Mas assim, voltando ao tema, 200 demitidos e as empresas com 10 mil. Essas 10 mil aqui, das duas, uma. Ou eles se mudaram, ou eles mudaram de internet. Se mudaram da casa, ou eles mudaram de internet. E a gente tem a informação, Márcio, que a gente teve um fechamento de uma empresa lá em Caucaia, e tem outras, pelo menos 7, que estão na Berlinda, né? Na Berlinda para fechar. Pelo menos 7 empresas aí que atuam nesse ramo de internet no estado do Ceará, né? Que estão na Berlinda para fechar. Em Caridade, tem algumas em Caridade, na Caucaia, em Fortaleza. São empresas menores, Márcio, que queimar um carro dessas empresas... Só sabe que existe quem mora na localidade. Não, e queimar um carro dessa empresa é um representa muito grande, entendeu? Compra parcelado às vezes a empresa tem 2 carros para atender, entendeu? Porque tem um número de clientes reduzido na localidade fechada, localidades específicas, eles atendem só numa cidade ou só em alguns bairros, entendeu? Às vezes o cara tem 2 carros para atender os metade problemas, da frota foi embora, se queimou um. E aí queima metade da frota vai-se embora. O caso mesmo da empresa que fechou era isso. Tinha 2 ou 3 carros, queimaram um e eles tiveram que fechar as portas. Tiveram que fechar, infelizmente. E aí é a questão que a gente temia, né? O desemprego causado pela violência, né? Isso é direto. E você que está aí em casa, qual é a sua visão? Qual é o seu pensamento sobre essa problemática toda? Né? Olha, antes da gente passar para a próxima pauta, eu queria novamente lembrar. A partir de segunda-feira, nós vamos estar às 9 horas da manhã, aqui na TV Capital, ao vivo, com retransmissão da Rádio Clube, nas redes sociais e nos aplicativos. Nós, talvez, vamos ser o programa mais multiplataforma do Estado. Certo? Mais multiplataforma do Estado. Já de antemão, convidamos você e já agradecemos para os que vão nos acompanhar. Podem divulgar, vocês vão ter muita surpresa, mas até pelo horário, Roberto, vai ter também muita coisa de revista, sabe? Com algumas outras
alguns outros temas que não sejam focados apenas na insegurança, na política, como a gente trata mais no dia a dia aqui, né? E ontem o Fortaleza levou P, 3-0 ontem do... E era para ser mais, do Racing. Jogou era bem melhor. Ser mais. O João Ricardo fez uma partidaça. Foi. Parece, Fortaleza perdeu de 3 e o melhor jogador ainda foi o goleiro. Isso. O João Ricardo fez uma partidaça, Márcio. Defendeu vários. Se não fosse o goleiro do Fortaleza, era para ter sido 5 ou 6. Eu estou deveras preocupado com a bola que o Fortaleza está jogando, viu? E o pior que deu um alento, né? Quando ganhou do Fluminense jogando bem, né? Deu um alento. Será que é o Fluminense que está pior? Exato. O Fluminense que ganhou ontem do Once Caldas na Sul-Americana, né? Mas demitiu o técnico, né? Mas poderia... A gente teve um alento da vitória do Fortaleza, achou que tinha melhorado o estádio lotado ontem, né? Mas como a gente esperava, e o que se viu foi um baile do Racing em cima do Fortaleza. Olha, vamos agora falar um pouco de política, Roberto. Política. Ontem, dia 1º de abril, nós tivemos movimentação, tanto de deputados, vamos falar de deputados estaduais, tanto de deputados estaduais da situação, como de deputados estaduais da oposição. 2 momentos marcaram o dia de ontem dos deputados. Primeiro, e aí eu acho que foi o primeiro, depois desse que a oposição se reúne, eu acho que foi a primeira vez que o governador Elmano reúne num café da manhã no Palácio da Abolição, ali na Avenida Barão de Studat, sede do governo do estado de Ceará, os deputados da sua base. Certo? Elmano recebeu esses deputados. Enquanto isso, no mesmo horário, no gabinete do deputado Carmelo Neto, que eles se revezam, antes era no Felipe. Toda semana eles fazem um gabinete diferente. Isso. Com a ausência do deputado do PL, Alcides. O pastor Alcides, com a ausência dele, que é pré-candidato ao Senado, não foi, os deputados da oposição se reuniram. Né? E estão fazendo isso toda semana. Até por questão de sobrevivência mesmo. Exato. Bom, vamos lá aos fatos. 2 coisas. Primeiro, eleição de 2026 já começou. Exato. Eleição da sucessão do governador Elmano já começou. Isso aí é público, isso aí é notório. Agora, o governo viu, Roberto, que precisa conversar, trocar figurinhas, né? Mesmo sendo um rolo compressor da maioria absoluta na Assembleia, aprova tudo que quer, mas vez por outra pode acontecer alguma coisa, né? E eles estão tentando alinhar o discurso ali. Márcio, a oposição, como você disse, está fazendo essa reunião semanal, né? Na semana passada foi em outro gabinete, teve a presença do pastor, deputado Alcides, né? Teve a presença ao pré. Ele não quer mais ser chamado de pastor, é isso? Né? Eu ouvi dizer. Não sei também não. Agora é Alcides, né? Deputado Alcides, né? Que é o pai do André. E teve a presença dele na última, nessa vez não teve. Eu não sei se foram todos também da oposição. Eu não me lembro se todos do PDT estavam presentes, entendeu, Márcio? O da semana passada foi grande a reunião, porque estava a presença de todo mundo e ainda teve a presença do Roberto Cláudio e do Wagner. O café da semana passada, né? Então faltou só o André, aí você completaria toda a oposição, mas o pai dele estava lá, né? Então chamou a atenção, né? A oposição quase. Roberto, acho que vai depender muito da questão presidencial, de quem será o candidato. Se a oposição, não sei se você concorda comigo, Roberto, mas se o candidato for o Tarcísio de Freitas, o que eu acho que não vai ser... Eu acho que não vai, não. Tudo bem, mas vamos supor que fosse. Dependendo da conjectura, o governador Elmano ia ter um baque muito grande de partidos da base. Sim. Certo? Que apoiariam o Tarcísio. Quem? De cara, PSD. De cara, Federação União Brasil, PP. Sim. De cara, PL. Mesmo que o Tarcísio fosse e o PL enveredasse para o outro lado nacionalmente, aqui creio eu que não. E se houvesse um segundo turno e passasse um ou outro, apoiariam entre si. Não, mas o Tarcísio não sai contra o candidato do PL, não. Pronto. Então, se fosse, era uma conjuntura. Não. Ok, não, beleza. Então, se fosse... Isso aí você pode descartar.
Pronto. Joga no lixo aí. Pronto. Não existe essa possibilidade. Se o Tarcísio for o candidato aqui, a candidatura passa a ser de centro-direita. Ele inclusive Entendeu? diz que ele é o nome preferido dos grandes empresários de São Paulo. Pois é. Já fala no notícia Roberto, que ele é o nome preferido. olha, eu continuo achando... O grande desafio dele, se ele quiser ser candidato a presidente, é o convencimento do Bolsonaro. Roberto, mas se o Bolsonaro estiver inelegível, Não, vai querer botar uma fã no filho? Não, eu estou dizendo o convencimento dele. Eu não estou dizendo que ele não vai escolher, né? Eu estou dizendo o convencimento mesmo. Porque em todo canto que ele está indo, em todas as entrevistas que ele dá, ele já disse que é candidato à reeleição em São Paulo. Que é um baita cargo também. Sim, não tenha dúvida. A questão é que pode mudar, as coisas estão mudando. Eu continuo achando que ele não é candidato. Só que hoje, por exemplo, saiu uma nova pesquisa com um desgaste nunca visto do Lula. E no Nordeste, que foi a região que elegeu, que fez a diferença do presidente Lula. Então, vai que um cenário em que o Bolsonaro não tem reversão para ser candidato, tenta impor a candidatura de um filho que não decola, e o Tarcísio consegue reunir uma centro-direita, porque é o seguinte... O Tarcísio não traz o Bolsonaro, Márcio. Bom, tudo bem. Agora sim, a nível de Ceará, um Roberto Cláudio, acho que apoiaria o Tarcísio, mas não apoiaria o Bolsonaro. Penso eu. Pode ser. Entendeu? Então, assim, e eu estou falando o Roberto Cláudio, mas políticos daquele perfil. Aqui no nosso estado, estou falando aqui do nosso estado, certo? Que o nosso estado tem mais uma tendência de centro-esquerda, a nível geral, certo? Então, Roberto, eu queria fechar isso rapidinho, estamos caminhando já para os minutos finais do programa, porque teve notícia hoje pela manhã. Exato. Né, depois envolvendo o Bolsonaro. Exatamente, também, que tem a ver, de uma certa forma, com isso aqui que a gente está discutindo aqui agora. E depois a gente volta mais para essa questão dos deputados estaduais aqui do nosso estado, que vai ter ainda muito o que falar. Exato. A notícia, Roberto, é o seguinte. Ela foi protocolada dia 18. É isso. Isso ocorreu no dia 18, mas só hoje a imprensa... o Paulo Capelli do Metrópolis teve acesso. Do site Metrópolis, né? Paulo Capelli teve acesso. O seguinte, 2 pessoas de Pernambuco, elas entraram com uma queixa-crime contra o Bolsonaro no Supremo. Os nomes foi a vereadora Liana Cristina, do PT de Recife, e o assessor parlamentar Victor Fialho Pedrosa. O que é que eles querem? Questionaram o Alexandre de Moraes e hoje essa história saiu. Acusam o Bolsonaro de obstruir a justiça e de incitar novos atos antidemocráticos. Se referem à convocatória que o Bolsonaro e aliados estão fazendo para o movimento do próximo domingo na Avenida Paulista. Exato. Correto? Correto. Foi o que o Alexandre de Moraes fez dia 18, mas só agora saiu. O Alexandre de Moraes perguntou à Procuradoria-Geral da República se era necessário prender o Bolsonaro. Prisão preventiva. Isso. De acordo com o Moraes, o motivo seria porque ele estaria... A convocação da anistia poderia gerar novos movimentos violentos e tudo, e ele pediu esse pedido preventivo. Eu acho que foi a primeira vez que se fala prender o Bolsonaro mesmo, porque assim, uma coisa é o povo falar, uma coisa é a internet. Outra é um jornalista falar. Isso, especular, né? Exato. Especular, mas prender, a justiça se pronunciar, eu acho que é a primeira vez que eu escuto. É um absurdo, né, Márcio? Se realmente isso acontecer, a gente, internacionalmente e nacionalmente, a gente joga o caixão o motivo ser uma manifestação que pede anistia. Qual o problema que isso causa em relação ao processo? Mas assim, o Supremo... Você acha que o Supremo... Não, você era para ter feito o quê? Você acha que ter feito lá no negado? Porque alguém pediu. Exato. É isso? O correto seria esse, nega. Você não é obrigado a levar para a PGR. Se você leva para a PGR, é porque tem uma possibilidade que você acha que essa prisão é justificável. Você tem uma possibilidade. A PGR vai negar. Eu acho que isso aí não tem motivo para prender o Bolsonaro. Mas sim, se prender, a gente pode... Agora, eu acho que não vai deixar o Bolsonaro disputar. Isso aí eu acho. Não, uma coisa, eu acho que não vão prender o Bolsonaro por conta disso. Pode prender por outra coisa. A minha opinião. Certo? Eu não duvido, viu, Márcio? Não, tudo bem. Eu não duvido.
Eu não duvido mais em relação à candidatura, eu acho que carimba ditadura. Discordem de mim, mas eu acho que vão fazer vão fazer com o Bolsonaro o que fizeram com o Lula em 2018. Não deixar concorrer. E os apoiadores do Lula sempre questionaram isso e os apoiadores do Bolsonaro sempre vão questionar. Roberto, fim de papo. Queria agradecer, Márcio, todo que nos acompanha aqui no programa No Ar. E a gente retorna amanhã. E amanhã ainda é meio-dia, mas segunda-feira, 9 horas da manhã. Um abraço.